Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta sexta-feira, dia 19 de janeiro, da segunda semana do Tempo Comum, para juntos meditarmos a Palavra de Deus. Hoje que somos convidados a ler o Evangelista São Marcos no capítulo 3, versículos do 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos a meditação do capítulo 3 do Evangelista São Marcos e hoje vemos um dado muito importante para todos nós como cristãos, que é a escolha dos 12. Jesus, então, que sobe ao monte, chama aqueles que ele quis, eles vão até ele, e então Jesus designa os 12 para que possam ficar com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Ou seja, Jesus Cristo depois os envia para que possam anunciar a proximidade do reino dos céus, assim como ele foi enviado para anunciar também a proximidade do reino. E vemos então elencado em São Marcos o nome dos 12, Simão, a quem Jesus dá o nome de Pedro, Tiago e João, que são filhos de Zebedeu, também aos quais Jesus dá um apelido de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão cananeu e Judas Iscariotes, que, como nos recorda São Mateus, é aquele que trai depois Jesus Cristo. E é muito importante recordarmos aqui o nome dos 12 apóstolos, até porque é pela fé dos apóstolos que nós hoje nos reunimos. Nós denominamos a nossa igreja como a Igreja Católica Apostólica Romana. Romana, é claro, porque tem a sua sede em Roma, já com Pedro, e depois que continua então a sua sede em Roma até os dias de hoje, com o Papa Francisco, que é sucessor de Pedro. Apostólica justamente porque a nossa fé se funda sobre a fé dos apóstolos. São os apóstolos os primeiros que anunciam Jesus Cristo, que anunciam então que Cristo é aquele que foi escolhido, foi chamado por Deus para ser o nosso Salvador. Lembremos a pregação de Pedro nos Atos dos Apóstolos, logo após a experiência de Pentecostes. Pedro anuncia abertamente a todos os judeus de que aquele Cristo que vós matastes, Deus o constituiu o nosso Senhor e Salvador. Foi ele que foi o chamado para dar a sua vida para nos salvar e assim nos trazer a salvação. E é sobre esta fé, então, que a igreja se constrói e se mantém até os dias de hoje. Por isso é muito importante para nós, então, hoje, o chamado dos apóstolos. Ainda que depois, como nós sabemos na história, Judas, após trair Jesus, tira a própria vida e os discípulos devem escolher mais um entre aqueles que estavam com eles para que pudesse ocupar o lugar de Judas. Entretanto, é importante essa escolha porque, a partir dali, então, Jesus Cristo viverá mais intimamente com eles, poderá ensinar-lhes de forma mais particular, e é por causa do testemunho dos apóstolos que hoje nós nos reunimos e somos Igreja Católica Apostólica Romana. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai clemente as súplicas do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.